Again, I want to emphasize what a great privilege it is for me to be here with you. Eu gostaria de enfatizar o grande privilégio que é para mim estar aqui com vocês. And we'll continue to pray for God's blessing on His work in your midst. Eu vou continuar orando para que Deus continue abençoando o seu trabalho no vosso meio. Please open your Bibles to Psalm 87. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 87. Fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas têm se dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Amém. Amen. Let us pray. Vamos orar. Almighty God, as we tarry in your presence, Deus poderoso, quando nós chegamos à tua presença, you've been so kind to us. tu tens sido tão bondoso para conosco. And in these previous nights you have met with us. E na sua vista, nós somos admitidos diante de ti. And have fed us from your word. E o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra. And we ask that you would do so again tonight. Pedimos que o Senhor faça isso mais uma vez esta noite. For Christ's sake. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Most often when people talk about the solas of the Reformation, they talk about the five with which you are familiar. A maioria das vezes, quando as pessoas falam acerca dos solas das Escrituras, o sola fide, sola gratia, as pessoas pensam apenas nos 5 primeiros. Now, you know that the solas were not invented by the reformers. Você sabe que os solas não foram inventados pelos reformadores. They are badges, so to speak, that we've applied to the key parts of Reformation instruction. Na realidade, eles são como uma declaração das partes que ensinam todo da instrução da verdade. And as we consider the rediscovery of the Reformation, there is a sixth sola that was very important to the reformers. Então, quando nós consideramos acerca dos reformadores, nós entendemos que existem 6 solas que são importantes também. And that is sola ecclesia. Que é o sola ecclesia, ou sola igreja, só igreja. As the reformers went back to Scripture, então, quando os reformadores eles retornam às Escrituras, as they grasp the reality that salvation was by God's grace, então quando eles entendem que a realidade é que a salvação é apenas pela graça de Deus, through faith in Christ, através da fé em Cristo, alone for God's glory, e tudo para a glória de Deus. They learn the importance of the church in the communication of God's grace. E eles então entendem acerca da importância da igreja para a comunicação da graça de Deus. And so not only did they sweep away the rubbish of all of the false teaching with respect to salvation, não que eles apenas abandonaram e botaram para fora todos os ensinos errados acerca da salvação. They reconstructed the church. Eles reconstruíram a igreja. According to Scripture. De acordo com as Escrituras. For example, that's why Calvin in Geneva established Presbyterianism. É por isso então que Calvino em Genebra estabeleceu o presbiterianismo. God had appointed the church, or God had appointed in His Word how the church should be structured and ordered. Então o Senhor estabeleceu a igreja, estabeleceu sua palavra como é que ela deve ser estabelecida e ensinada.
and what the church should do. O que a igreja então deve fazer? And so the reformers reconstructed the church according to Scripture. Então os reformadores reconstruíram a igreja de acordo com as Escrituras. And so tonight I want you to think about the beauty and glory of the church of the Lord Jesus Então, Christ. esta noite eu gostaria de considerar com vocês acerca da glória e da beleza da igreja do Senhor Jesus Cristo. But when I describe the church as beautiful and glorious, that kind of mocks us in our day, doesn't it? Quando a Escritura descreve a igreja como gloriosa e bonita, isso, na realidade, ela como se olhássemos para nós hoje, é como se fosse alguma coisa contrária ao que nós vemos. The bride of Christ appears more like one of these street ladies that we see on our A way to igreja de church. Cristo hoje, ela parece mais como essas mulheres que vivem na estrada, nas ruas. Poor and shabby. Elas são pobres e necessitadas. And we easily can lose confidence in God's work in the church. E então, facilmente, nós perdemos a confiança na obra de Deus na igreja. And many Christians today disregard the church. Então, muitos cristãos hoje não têm nenhuma consideração pela igreja. They consider church membership to be immaterial. E eles consideram, por exemplo, a membresia, o ser membro de uma igreja, algo imaterial. And they change churches the way they change clothes. E então eles se mudam de igreja como eles mudam de roupa. And so it's very important for us tonight to be mindful of God's view of the church. E é muito importante para nós hoje considerarmos acerca da visão de Deus acerca da Escritura. And the psalmist in Psalm 87 describes for us what God intends the church to be. Então, nesse salmo, o salmo de número 87, o Senhor descreve para nós como a igreja deve ser. And as we think about these verses, it's not just what the church generically should be, but what you want your congregation to be. E quando nós olhamos acerca dessas palavras, não apenas devemos pensar no que a igreja genericamente deve ser, mas como a sua congregação deve ser. Now, we don't know a great deal about the historical circumstances of this psalm, Nós não sabemos muito acerca das circunstâncias históricas do contexto de Salmo 87. but it was written by the sons of Korah, the Levitical composers. Mas foi escrito pelos filhos de Coré, que são os compositores levitas. But the internal evidence suggests that the psalm was written in a time similar to our own day. E mais, como o texto descreve, parece-nos que esse salmo foi escrito num tempo similar ao nosso tempo. Today the church is destitute. Ou nos nossos dias a igreja é destituída. And when these words were penned, it was in the days of the rise of Babylon. Então, quando essas palavras foram escritas, foi num período em que o Império Babilônico estava surgindo ou crescendo. And if you remember your biblical history, as Babylon became great, the church became pitifully small and Se insignificant. você lembra da história bíblica, quando Babilônia cresceu, então a igreja do Senhor, ela se tornou menor. Shot through with sin and corruption and error. E ela foi então manifestada por meio de pecados e corrupções em todas as épocas. But it was in times like that Mas é no tempo, exatamente no tempo como esse, that the psalmist, by inspiration of the Holy Spirit, said the church indeed is glorious. mas é no tempo como esse que a Escritura, inspirada por Deus, diz: a igreja é gloriosa. And so I want to show you tonight Então eu gostaria de mostrar para você esta noite that God established the church que o Senhor estabeleceu a igreja as the institution como a instituição by which He communicates His grace. pela qual Ele comunica a sua graça. God established the church Deus estabelece a sua igreja as the institution como a instituição by which He communicates grace. pela qual Ele comunica a sua graça. Do you want God's grace? Você quer a graça de Deus? This is the primary place to be. Esse é o primeiro lugar que você precisa estar. I'll show you three things by God's grace. E eu vou lhe mostrar três coisas nesse texto pela graça de Deus. God established the church as the foundation of His kingdom. Deus estabelece a sua igreja como a fundação do seu reino. God established His church as the mother of the elect. Deus estabelece a sua igreja como a mãe do eleito. And God established His church as the nurturer of His children. Deus estabelece a sua igreja como aquela que nutre os seus filhos. In the first three verses, we see that God established the church to be the foundation of His kingdom.
Nos primeiros 3 versos, então, nós podemos perceber que Deus estabelece a sua igreja como o fundamento do seu reino. In verse 3, No verso 3, the psalmist declares the beauty and glory of the church. o salmista declara a beleza e a glória da igreja. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. The city of God refers historically to the city of David, Jerusalem, A cidade de Deus historicamente se refere à cidade de Davi, Jerusalém. the two little mountains, Mount Zion and Mount Moriah. Então são 2 pequenas montanhas, Monte Sião, Moriah, where Abraham said, Mount Moriah, ok, e o Monte Bareia, where the temple was built. Moriá. Desculpa, o Monte Sião e o Monte Moriá. And so that was historic Jerusalem. Então, olhando de volta para histórico de Jerusalém, God's throne was established there. o trono de Deus foi estabelecido nessa cidade. And God reigned through David, whose throne was established Então there. Deus reina por meio de Davi, onde o seu trono foi estabelecido. But this city of God is called Zion. Essa cidade de Deus então é chamado Sião, And in the Psalms in particular, e no Salmo em particular, Zion is used as a type, a pattern of the church. então o Salmo usa esse termo como um padrão, um tipo da igreja. We see this, for example, in Hebrews chapter 12, verse Nós 22. podemos ver isso, por exemplo, no livro da carta aos Hebreus, capítulo 12. Here the writer contrasts the old covenant people with the new covenant people. Verse Perceba- 22, Perceba o contraste entre o povo da antiga aliança e da nova aliança, verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 22 and 23. that's good. So we see that the church is Zion. Zion is the church. Perceba então que Sião aqui é a igreja. Jerusalem is the church. Jerusalém também é a igreja. When you read the Psalms and you read about Zion, take that next step from the historical place to the church of the Lord Jesus Quando Christ. você lê nos Salmos esses nomes, Sião, Jerusalém, então dê o próximo passo e entenda exatamente como sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. And the psalmist exclaims that glorious things are spoken about the church, the Então city of o God. Salmo declara com força de que Deus fala coisas gloriosas acerca dessa cidade ou dessa igreja. Her glory is demonstrated in verse 2. A sua glória é demonstrada no verso 2. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. In the book of Deuteronomy, God told the people that he would set his name upon a specific city. No livro de Deuteronômio, o Senhor disse que ele colocaria o seu nome numa cidade específica. And we learn later that that city was Jerusalem. E nós aprendemos posteriormente que essa cidade é Jerusalém. And here he describes the favor that God placed on Jerusalem or Zion. E aqui ele mostra o favor que Deus demonstra para com essa cidade, esse monte Sião. He says that God loved the gates of the city more than all the other cities and villages of O Israel. texto diz que Deus ama mais os portões de Jerusalém do que de todas as outras nações e cidades. We have a figure of speech. Aqui nós temos, na realidade, uma figura de linguagem, The part is put for the whole. a parte que fala do todo. The gates are for the city, Os portões, eles representam a cidade toda. but they're the least beautiful part of the city. Veja, essa é a parte menos bonita da cidade. It was God's way of saying how much he loved Jerusalem. Essa é a forma de Deus dizer o quanto Ele ama Jerusalém. He placed his name on that city Ele colocou o seu nome nesta cidade. and established it then as the foundation of his kingdom. E Ele a estabelece como fundamento do seu reino. Verse 1. Verso 1. Fundada por Ele sobre os montes santos. The word translated mountains is a word in the Hebrew that refers to two things. A palavra em hebraico para montes, ela traduz duas coisas. Those two mountains, As duas montanhas, Zion and Moriah. Sião e Moriá. And he says that it's the foundation of God's kingdom. Ele diz é a fundação do reino de Deus. It was the center of his earthly operations. Então é onde ele mostra
a sua operação terrena. In the Old Testament, it was the center of all that God was doing. Então, no Antigo Testamento é o centro de tudo aquilo que Deus estava fazendo. There was the temple, Lá havia o templo, the weekly sacrifices, havia os sacrifícios semanais, the visible presence of God. a presença visível de Deus. It was there that scriptures were kept. E lá onde a Escritura foi guardada, Great majority of the pre-exilic prophets exercised their ministry in a Jerusalem. maioria dos profetas e sacerdotes exerceram o seu ministério em Jerusalém. If the Gentiles wanted to know about God, they had to come to Jerusalem. Então, se os gentios quisessem conhecer mais acerca de Deus, eles deveriam então ir a Jerusalém. Physical Jerusalem was the center of God's worldwide operation. Então, Jerusalém físico era o centro da operação mais abrangente de Deus. And there our Savior exercised a good portion of his ministry. Então, ali havia a manifestação do seu ministério revelada naquele lugar. It was there that he was crucified, dead, buried, and raised from the E dead. foi lá que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. It was from there that he ascended into heaven. Foi de lá que ele ascendeu aos céus. It was there that he constituted his New Testament church by pouring out the Holy Spirit. Foi lá que ele constituiu a igreja do Novo Testamento, derramando sobre ela o Espírito Santo, em Atos 2. And with the pouring out of the Holy Spirit, the church was expelled into the world. E assim que o Espírito foi derramado sobre a igreja então foi espalhada pelo mundo. So now, the church is spiritually the center of God's worldwide operation. Então hoje a igreja é espiritualmente o centro da operação de Deus para todo o mundo. But we don't have to take a pilgrimage. Nós não precisamos hoje We don't have to- ser peregrinos. We don't have to travel to some particular church. Nós não precisamos viajar para uma determinada igreja. Jerusalem has established every place that God has a visible church. Jerusalém então é estabelecida em todo lugar onde Deus tem uma igreja visível. This congregation Esta congregação is part of the foundation of God's é kingdom. parte da fundação do reino de Deus. His kingdom is coming here. O seu reino veio, está chegando aqui, veio, está presente aqui. And amongst every people who name his name. E no meio de todos aqueles que invocam o seu nome. A great summary of this in our Westminster Confession of Faith, chapter 25, on the Grande church, resumo disso está na nossa Confissão de Fé, no capítulo 25, paragraphs 2 and 3. nos parágrafos 2 e 3. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consiste de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Terceiro, a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa. So we're reminded here that the visible church is worldwide. E nós somos lembrados então que a igreja visível é espalhada pelo mundo. And its members are those who profess faith with their children. Então esses membros eles devem professar a sua fé. But you notice, it is the kingdom of the Lord Jesus Christ. Perceba, é o reino do Senhor Jesus Cristo. As such, Como tal, he has given the ministry, ele nos tem dado ministros, oráculos, ministério, oráculos, the oracles, the word of God, and the ordinances, the sacraments, o ministério, oráculos, a palavra de Deus e os seus sacramentos, for the gathering and perfecting of the saints para o ajuntamento e aperfeiçoamento dos santos, through the work of his Spirit. através da obra do seu Espírito. So this is what I mean, what I think the psalmist means when he says that God's kingdom is in the mountain. Então é isso que eu quero dizer quando digo que o Salmo 87, ele fala acerca do reino de Deus estando sobre esse monte. God has established the church as the center of everything he's doing in this world. Deus estabeleceu a igreja como centro de tudo aquilo que ele está fazendo neste mundo. There's no more important institution besides the family than the church of the Lord Jesus Não há Christ. nenhuma outra instituição mais importante a parte da família que Deus tenha instituído no mundo. And God's kingdom is going to come then through the church. E o reino de Deus virá por meio da igreja.
Many Christians today believe that God's kingdom will come through social justice activity. Muitos crentes acreditam hoje que o reino de Deus virá por meio da justiça social. And involve themselves with all of these ways to change the world. E eles então se envolvem nessas várias maneiras de mudar o mundo, Promote social justice. promovendo justiça social, Bring about goodness. falando acerca da bondade. Now, as a Christian, you surely have the liberty to be involved in politics, for example, Como cristão, você deve ter a liberdade, por exemplo, de se envolver em política. pro-life movement. A vida, ser a favor da vida, contra o aborto. But God's kingdom will not come through those activities. Mas entenda, o reino de Deus não virá por meio dessas instituições. We could have all righteous laws tomorrow. Nós podemos ter todas as leis amanhã. Abortion could be outlawed. Então, o aborto pode ter sido vencido. That will not bring in the kingdom. Mas isso não trará o reino de Deus. The kingdom comes under the rule of King Jesus through his church. O reino vem por meio do Rei Jesus Cristo através da sua igreja. And so don't lose confidence in what God is doing through Então the não church. perca a confiança no que Deus está fazendo através da sua igreja, Through you. através de você. The church organized by Christ under these elders. A igreja organizada por Cristo debaixo da autoridade desses presbíteros. And other congregations of which some of you are members. E de todas as congregações que talvez algum de vocês são membros. Here's where the action is. E aqui é onde a ação, action? Action. E aqui é onde a ação chega. God has established the church as the foundation of his kingdom. Deus estabeleceu a sua igreja como o fundamento do seu reino. Leads to the second thing, and that is God established the church as the mother of his elect. E agora, em segundo lugar, ele estabeleceu a igreja como a mãe dos seus eleitos. Now that language will make some of you uncomfortable. Talvez essa linguagem faça você um pouco desconfortável. John Calvin said, João Calvino disse, if you would have God as your father, se você tem Deus como seu pai, you must have the church as your mother. você deve ter a igreja como sua mãe. Now we see that in verses 4 through 6. Nós podemos ver isso no verso 4 ao 6. God makes Go ahead. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. God makes a marvelous statement in verse 4. Deus faz uma declaração maravilhosa no verso 4. Rahab is a reference to Egypt. Raabe é uma referência ao Egito. Babylon to the great kingdom of Nebuchadnezzar. Babilônia, o grande império de Nabucodonosor. And the psalmist says, I'm going to make mention of them among those who know God. Deus diz, eu farei menção deles entre os que pertencem ao povo de Deus. In other words, the Egyptians and the Babylonians were going to be converted. Em outras palavras, os egípcios e os babilônicos serão convertidos. And then he comes more closely to home. E aí, quando ele chega mais próximo, Philistia and Tyre in Ethiopia, Filístia, Tiro e Etiópia, perennial enemies of the church. inimigos perenniais, inimigos viscerais da igreja de Cristo. The Philistines almost destroyed the Old Testament Os people. filisteus quase destruíram o povo do Antigo Testamento. And Tyre gloated when they were carried away into captivity. Então houve muita angústia quando eles então conduziram os cativos. In Ethiopia or Cush, remember one time they had a 1,000,000-man army that marched to destroy the Etiópia, church. Cush, que lembra que tinha milhares de homens que destruíram. These are the enemies of God's people. Esses são inimigos do povo de Deus. And yet they're going to be converted. Entretanto, eles serão convertidos. And how are they going to be E converted? como então eles serão convertidos? Through the church. Através da igreja. Notice the language. Então preste atenção na The linguagem. end of verse 4. Verso 4. They were born there. Lá- Where is there? It is in the church. Perceba, lá nasceram. A pergunta é, onde é lá? Lá é na igreja. Verse 5. But of Zion it shall be said, this one and that one were born in her. Verso 5. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Do you see what he's saying?
Perceba o que ele está dizendo. Not only would these Gentiles be converted, Não apenas os gentios serão convertidos, they can be converted through the ministry of the church. eles serão convertidos pelo ministério da igreja. This is why the church is the mother of the elect. É exatamente por isso que a igreja é a mãe dos eleitos. And you remember that Paul says this in Galatians. E perceba o que Paulo diz isso na carta dele aos Gálatas. He says in Galatians 4:26, Gálatas capítulo 4, verso 26. Jerusalem above is free, she is our mother. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. And then he quotes Isaiah 54 E ele então cita Isaías 54 to establish this truth. para estabelecer então esta verdade. And so the church is the agent by which God gathers his elect. Então perceba, a igreja é o agente de Deus em que ele vai ajuntar os seus eleitos. It's a church then that ministers in the world and God blesses her ministry and people are converted. Esse aspecto em que vários ministros da igreja, que Deus tem abençoado, têm trazido pessoas para dentro da igreja por meio desses ministérios. And then our covenant children are born in the church. E então os nossos filhos pactuais, filhos do pacto, nascem na igreja. And through the ministry of the church, the great majority of them will be born again unto God. Então, depois, quando eles tiverem idade, por meio do ministério da igreja, eles vão professar publicamente a sua fé, eles vão nascer de novo. For in the church is the demonstration and communication of God's grace for Porque conversion. a igreja é a demonstração e a comunicação da graça de Deus. And then God builds up the church through these converts. Então perceba, Deus então edifica a igreja por meio desses convertidos. The end of verse 5 and verse 6. Então, final do verso 5 e verso 6. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Through this process, God strengthens and builds up the church. Por meio desse processo, o Senhor fortalece e edifica a sua igreja. Verse 6 is a very interesting figure. No verso 6 tem uma figura bem interessante. It pictures the Lord God at a desk writing. A figura de Deus sentado em uma escrivaninha. He's got the book of the citizens E of the ele church. tem então o livro dos membros da igreja. And he's writing down names. E ele está escrevendo os nomes ali. This one was born there. E ele diz: esses nasceram lá. And that one was born there. E aquele nasceu lá. But there's a lot of strange names. Mas perceba, mas existem muitos nomes estranhos. Not just Jewish names. Mas não apenas nomes de judeus. Simeon and Bar Simon. Simão, Barjonas. But there are, Brazils. Mas também há nomes brasileiros. Klebers, Canutos. Canutos. You see, he's writing down the name and the citizenship of the church of everyone whom he's brought to himself through the ministry of the Ele church. está escrevendo o nome de todos aqueles que estão sendo trazidos para a igreja From the world do mundo and through the Christian family. e por meio da família cristã. And the church is being built up E a igreja então está sendo edificada. and is growing E ela está crescendo and multiplying e se multiplicando. because the church is the mother of God's elect. Porque a igreja é a mãe dos eleitos de Deus. So I would ask you tonight, Então eu perguntaria a você esta noite: is God your father through Mother Church? Deus é o teu pai por meio da igreja, sua mãe? Have you been converted through the ministry of the church? Você foi convertido pelo ministério da igreja? Have you repented and turned to Christ and sought salvation? Você se arrependeu e voltou a Cristo e buscou salvação? Have you come to the church and presented yourself for baptism, Você veio à igreja e se apresentou para ser batizado? to be admitted by the elders to the Lord's table? Para ser admitido pelos presbíteros na mesa do Senhor?
This is what you must do. Isso é o que você então deve fazer. If you will be saved tonight, Se você será salvo, você vai ser salvo esta noite. is confess Christ Confesse Cristo and come into his church. e venha para a sua igreja. Because God's established the church as the mother of the elect. Porque Deus estabeleceu a sua igreja como a mãe dos This eleitos. also teaches us a very important principle. Também ele nos ensina um princípio muito importante. God has not revealed that parachurch organizations are to be doing evangelism and discipleship and missions. Ele também nos ensina que movimentos para-eclesiásticos não deveriam estar fazendo o trabalho de evangelização discipulado. If the church is the mother of God's elect, then the church must be the agent of evangelism. Então, se a igreja é a mãe dos eleitos, a igreja precisa ser o agente desse ministério. And we must be prayerfully aggressive in that task. E a igreja deve ser agressiva nessa tarefa. We cannot sit on our hands and expect God to gather his elect through us. Nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e esperar que Deus seja bondoso para conosco. We must be praying Nós devemos orar for the lost by name, e orar pelos perdidos pelo nome, communicating your faith, inviting your friends to church, comunicando a eles a sua fé e convidando-os à igreja, that we might see people brought from the world to Christ para que possamos ver pessoas trazidas do mundo para Cristo and then discipled. e então discipulá-los. Which brings us to the third thing. Então isso nos conduz ao terceiro ponto. So I've shown you that God established the church as the foundation of his kingdom. Então mostrei que Deus estabeleceu sua igreja como fundamento do reino. He established his church as the mother of the elect. Ele estabeleceu sua igreja como a mãe dos eleitos. And he establishes the church as the nurturer of his family. E ele estabeleceu sua igreja como aquela que nutre a sua família. Verse 7. Verso 7. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. And the second half of verse 7 is very difficult to translate. A segunda parte do verso 7 é muito difícil de ser traduzida. I'm sure the Hebrew professor agrees. Eu tenho certeza que o professor de hebraico vai concordar. Do you? Yes, I do. Okay. My Bible says, all my springs are in you. Well, that's literally, all my springs are in you. E a minha Bíblia diz, também a nossa tradução diz, todas as minhas fontes são em ti. What are these springs? O que significa fontes? They are a fountain of God's grace. É uma fonte da graça de Deus. Perhaps you've been in the desert and seen oases. Então imagine você num deserto e então olha para um oásis. In the middle of the desert is this beautiful green, cool place. Então no meio do deserto existe um lugar bonito, verde, Palm trees, palmeiras, fountains and pools. fontes, It's a resting place. um lugar para você descansar. That's the church. Isto é a igreja. Great artesian wells of grace bubbling up from God. Então você percebe todas essas coisas crescendo, vindo da parte de Deus. The psalmist says that as God's people think about that they exuberantly are worshiping God. Então quando ele diz, quando o povo pensa acerca disso, eles de modo exuberante louvam a Deus. That those who sing and those who play the flutes exclaim, all my springs are in you. Então todos aqueles que cantam e tocam a flauta diz, todas as minhas fontes são em ti. Now the figure is that we live in a sin-parched world. Sim. Sin-parched, dried up, withered world. Ok, nós vivemos num mundo onde nós habitamos numa seca, num lugar seco. And often during the week you're beat up E durante a semana você está destruído. and you're weary. E você está acabado. You're weary with your own struggles against sin. Você está acabado por causa da sua própria luta contra o seu próprio pecado. And you're weary of the corruption around you Você então está triste por causa da corrupção ao seu redor. and the hatred of God and the gospel. E por causa do ódio que eles têm pelo Evangelho. But then on the Lord's day, Então chega o dia do Senhor. you come to the oasis, Então você vem para o oásis. to the bubbling fountains of grace Então começa então a borbulhar no meio fontes de graça for refreshment, para poder refrescá-lo, for protection, para te proteger, for guidance. para te guiar. Here are the means of grace. Aqui estão os meios de graça. Would you grow in grace and godliness? Você
você tem crescido pelos meios de graça? Would you die daily to sin? Você tem morrido diariamente pelo seu pecado? Here are the primary means of grace. Aqui está o seu primeiro meio de graça. Yes, you should daily be in the Word and private E and with your certamente families. você deve estar diariamente debaixo da leitura das Escrituras e oração privada. But the Spirit does His greatest works of grace in the midst of the church. Mas Deus faz as suas obras mais grandiosas no meio da sua igreja. Here He nurtures us and keeps us and provides for us. Aqui Ele nos nutre, Ele nos guarda, Ele provê para nós. No wonder the psalmist responded with exuberant worship. Então, entenda, não tenha dúvida, essa é a razão pela qual eles respondem com louvor exuberante. Is that how you think about worship? É assim que você pensa acerca da adoração, do culto? You young people, your parents sometimes have to make you come to church. Você jovem, às vezes seus pais têm que fazer você vir à igreja. You should be running to come to church. Você deveria estar ansioso para ir à igreja. For here God manifests Himself. Porque aqui Deus se manifesta. He speaks to us. Aqui Ele fala conosco. He feeds us. Ele nos alimenta. He gives us His sacraments. Ele nos concede os seus sacramentos. There's no better place to be. Não tem lugar melhor para estar. Are you faithful then in using the means of grace? Você será fiel se você usar os meios de graça. As long as you're physically able, are you at both services on the Lord's Day? E se você tiver condições físicas, você precisa estar no culto tanto da manhã quanto da noite. If the church has a prayer meeting, are you involved in the prayer meeting? A igreja tem um dia na semana de oração, você está envolvido na reunião de oração? For the kingdom will not come if the church is not pleading with God. Porque o reino de Deus não virá se a igreja não estiver buscando ao Senhor. Let God program your thinking Deixe Deus programar o teu pensamento about the church. acerca da igreja. For you see, God has established the church, Veja, Deus estabeleceu a sua igreja, the visible church, a sua igreja visível, with her officers com seus ofícios and her ministry e com seus ministros and her sacraments e os sacramentos as the means como meio by which He communicates grace. pelo qual Deus comunicará a graça. He causes His kingdom to come through the E church. ele então fará o seu reino vir por meio da igreja. He gathers the elect to Himself through the church. E ele então ajunta os eleitos para si mesmo através da igreja, na igreja. He nurtures His family E ele nutre a sua família through the church. na igreja. Do you love the church? Você ama a igreja. Is the church one of your greatest delights? A igreja é um dos seus deleites, um dos seus maiores deleites. Do you give to the church your energy and your money and your prayers? Você tem dado à igreja a sua energia, as suas orações e o seu dinheiro. And outside of family and work, does anything replace the church in your affections and commitment? Então, não existe lugar, além da família e trabalho, a igreja é o lugar onde você está comprometido com afeições e sentimentos. Because in fact, Porque, de fato, you are the church. porque você é a igreja. We're talking about yourself. Nós estamos falando acerca de você You're mesmo. part of this. Você é parte disto. And it's a great privilege. Isto é um grande privilégio. But as those who do love the church, Mas para vocês que amam a igreja, and we see these bright spots, such as this congregation, e quando nós podemos ver esses lugares que brilham como esta congregação, we're well aware that the church today is very destitute. você esteja... The church today is very A destitute. igreja hoje, tenha certeza que ela está destituída ou então despida. And we should mourn. E nós deveríamos chorar por isso. Mourn like the psalmist in Psalm 137, Chorar como o salmista no Salmo de número 137, verses 1 through 6. verso 1 ao verso 6. The people have been carried away into captivity, and Jerusalem is in ruins. E o povo foi levado cativo para a Babilônia e o povo está arruinado. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo:
entoa-nos alguns dos cânticos de Sião, entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar, entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém à minha maior alegria. Like the psalmist, is your heart broken over the state of the church in these days? Como o salmista, o seu coração está quebrado pela situação da igreja. It should be a preoccupation. Essa deveria ser a sua preocupação. And you must support these men who spend themselves for the reformation, not just of their local congregation, but of the Church of Vocês Christ in deveriam dar Brazil. suporte a esses homens que não apenas têm ajudado na igreja local, mas em vários lugares do Brasil. And be willing as congregations to share your ministers who are special to do this work. E deveriam ter prazer em compartilhar o seu ministro porque Deus tem feito esse trabalho também não apenas aqui em outros lugares. And above all, E acima de tudo, plead with God apele ao Senhor to revive and reform His church. para que Ele avive e restaure a sua igreja. Even as we read in Psalm 85 and sang that. Até mesmo quando nós lemos o Salmo... No, I'm just referring to what we did earlier, that's all. Ok. But look at Isaiah 62. Então, preste atenção no Salmo de número 62. Verses 6 through 8. Desculpa, Isaías 62. Isaiah 62, Isaías 62, verso 6 through 8. 6 até 8. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. God teaches us here how to plead with Him for the revival and reformation of the church. Deus aqui nos ensina como buscá-lo para o avivamento e o fortalecimento da sua igreja. He says that we're like watchmen on a wall. Ele diz que nós somos como aqueles que nós somos como que atalaias nos muros, Who take no rest for ourselves. que nós não descansamos, nós mesmos não descansamos. But notice, who give God no rest until He revives His church. E que também não dá nenhum descanso a Deus até que Ele reavive a sua igreja. Because He's promised to do so. Porque Deus prometeu fazer assim. He's revealed to us in Psalm 87 what He wants His church to be. E Ele revelou a nós no Salmo 87 como Ele deseja que a sua igreja seja. Now give yourself to plead with Him to make the Então, church. entregue-se ao Senhor em oração e apele e clame a Ele para que Ele faithful reavive a to sua what He igreja. wants it to be. Para que seja exatamente aquilo que Ele deseja que a igreja seja. Because the visible church is God's institution through which He communicates grace. Porque a igreja visível é a instituição de Deus pelo qual Ele comunica a sua graça, For the gathering and perfecting of the elect. ajuntando e aperfeiçoando os seus eleitos. Amen. Amém. Our Father in heaven, we thank You for this description of the church. Nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças por essa descrição da igreja. We thank You for faithful churches like this one, Nós te damos graças por igrejas fiéis como esta aqui, and the others that are here in Brazil. por outras que também estão no Brasil. But we're well aware, Lord, of the destitution and the corruption and the worldliness and the unbelief. Nós estamos cientes, Senhor, da corrupção, da incredulidade no meio da igreja, The man-centeredness. do pecado do homem. Oh, Lord, have mercy. Ó Senhor, tenha misericórdia, Revive and reform Your church in these days. reavive e reforme a sua igreja Christ nesses dias, alone will have glory. acima de tudo, para a tua glória.
Amen. Amen. Amém.